Eu voltava da lida achando que seria só mais um dia comum, até ver uma grávida jogada no lixão à beira da estrada. Naquele instante, eu soube. Se eu seguisse em frente, nunca mais teria paz. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já descia torto quando montei no fantasma pela última vez naquela tarde. Cavalo branco como nuvem de temporal, pelo manchado de barro seco e suor. Ele era meu companheiro de todos os dias, o único que não me cobrava conversa, que não perguntava por que eu vivia assim, sozinho, feito pedra no meio do pasto. A fazenda ficava a uns 12 quilômetros da estrada de asfalto. 12 quilômetros de terra batida, poeira vermelha e cerca velha. Era final de setembro e o cerrado ainda respirava seco. As folhas das árvores estavam cansadas, pardas, esperando a chuva que teimava em não chegar. O chão rachava como couro velho. O calor do dia ainda grudava na pele, mesmo com o sol já baixando. Eu voltava da lida como fazia todos os dias há décadas. O corpo cansado, a cabeça vazia, achando que nada mais na minha vida ainda poderia me surpreender. 5 anos vivendo sozinho tinham me ensinado a não esperar nada além da rotina. Acordar antes do sol, tirar leite, consertar cerca, cuidar do gado. Voltar quando a luz começava a amarelar, comer sozinho, dormir cedo, recomeçar no outro dia. Era assim desde que perdi minha Célia. Câncer levou ela em 6 meses. 6 meses que pareceram 6 dias de tão rápido e 6 anos de tão dolorosos. Quando enterrei minha mulher no cemitério da cidade, enterrei junto a vontade de conversar, de sorrir, de esperar alguma coisa boa. Voltei para a fazenda e me tranquei no silêncio. Os vizinhos tentaram ajudar no começo. Levavam marmita, puxavam conversa, convidavam para almoço de domingo. Eu agradecia e fechava a porta. Com o tempo, eles desistiram. E eu fiquei sozinho de verdade. Só eu, o fantasma e o caramelo. O cachorro vinha ao meu lado, fiel como sempre. Língua para fora, focinho sujo de terra, olho atento a cada barulho. Era um vira-lata caramelo que apareceu na porteira uns 3 anos atrás, magro e cheio de carrapato. Dei comida. Ele ficou. Nunca mais saiu do meu pé. Não tinha nome antes, mas Célia sempre dizia que cachorro caramelo era o mais leal que existia. Então, passei a chamar ele assim. Caramelo. Simples. Direto. O fantasma era mais antigo. Tinha quase 15 anos, mas ainda aguentava a lida. Puxava a carroça, carregava peso, galopava quando precisava. Era um cavalo de confiança, branco, grande, com uma mancha preta na testa que parecia uma estrela apagada. Comprei ele de um tropeiro lá de Porangatu, logo depois que casei. Célia ria do nome. Dizia que cavalo branco não podia se chamar fantasma, porque fantasma assustava, e aquele bicho era manso demais. Mas o nome pegou, e agora, 5 anos depois, eu, o fantasma e o caramelo éramos tudo o que restava daquela fazenda. A tarde estava estranhamente silenciosa. O canto das cigarras tinha parado mais cedo que o normal. O vento, que sempre assobiava nas folhas secas do pequizeiro, parecia ter sumido. Até os pássaros estavam quietos. Só o barulho dos cascos do fantasma na terra e a respiração ofegante do caramelo quebravam o silêncio. Eu não era homem de pressentimento. Nunca fui. Meu pai dizia que mulher tinha intuição, homem tinha experiência. Mas naquela tarde, alguma coisa no ar pesava diferente. Não saberia explicar. Era como se o cerrado estivesse prendendo a respiração. Como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Puxei as rédeas devagar e o fantasma diminuiu o passo. Olhei para o horizonte. O céu começava a ganhar aquele tom alaranjado que anuncia o fim do dia. Nuvens baixas, esgarçadas, pareciam algodão sujo. Ao longe, um urubu descia em círculos lentos. Outro sinal de que algo morto estava por perto. Mas isso era comum.
Sempre tinha algum bicho que não resistia ao calor, à falta d'água, à dureza do cerrado. Segui em frente. A estrada de terra serpenteava entre capim ressecado e árvores retorcidas. Cerca de arame farpado dos dois lados, algumas estacas tortas, outras caídas. A fazenda do seu Valdemar ficava à esquerda, a do seu Joaquim à direita, ambas vazias naquela hora. Todo mundo já tinha recolhido, só eu ainda estava no caminho. Foi quando o Caramelo parou, de repente, seco, arrepiou o pelo todinho, da nuca até o rabo. As orelhas ficaram duras, apontando para frente. Ele rosnou, baixinho, um rosnado que vinha lá de dentro, cheio de alerta. O fantasma sentiu também. Começou a bater o casco no chão, inquieto. Sacudia a cabeça, puxava para o lado, como se quisesse desviar de alguma coisa invisível. Quieto, fantasma, murmurei, segurando firme nas rédeas. Mas o cavalo não obedeceu. Ele recuou 2 passos. O Caramelo continuou rosnando, olhando fixo para frente, para o mesmo ponto. Eu apertei os olhos tentando enxergar o que estava deixando os bichos daquele jeito. E foi aí que o cheiro chegou. Não foi a visão de imediato. Primeiro veio o cheiro. Um cheiro errado, pesado, doce e podre ao mesmo tempo. Misturado com lixo velho, plástico queimado e terra quente. Era um fedor que não pertencia àquele lugar. Não era cheiro de bicho morto, não era cheiro de pasto. Era outra coisa. Algo humano, algo recente. Senti o estômago revirar. Puxei as rédeas com força e desmontei devagar. Os pés afundaram na poeira vermelha. O Caramelo veio até mim, colado na minha perna, ainda rosnando baixo. O fantasma ficou parado, bufando, as narinas dilatadas. Comecei a caminhar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O coração batia mais rápido, a respiração ficava curta. Meus olhos varriam a beira da estrada. Ali, uns 20 metros à frente, tinha um monte de lixo jogado no acostamento. Sacos pretos rasgados, garrafas PET, restos de madeira, pneu velho. Alguém tinha transformado aquele trecho num lixão improvisado. Não era a primeira vez. O povo da cidade passava ali e despejava tudo que não prestava. Mas dessa vez tinha algo diferente. Um volume estranho, grande demais para ser só lixo. Me aproximei devagar, o sol batendo nas costas, a sombra comprida se estendendo na minha frente. O cheiro ficava mais forte a cada passo, enjoativo, insuportável. Tive que cobrir o nariz com a manga da camisa. Primeiro pensei que fosse um saco preto rasgado. Depois vi um pedaço de tecido azul sujo, meio escondido entre os restos de plástico e papelão. Tecido de roupa, não de saco. O coração disparou. Dei mais 2 passos. 3, 4. E então vi. Vi o que o Caramelo e o fantasma já tinham sentido. Ali, jogada no meio do lixo, como se fosse descarte, como se não fosse gente, havia uma pessoa, um corpo. Gelei. Por um segundo, meu cérebro se recusou a processar o que os olhos estavam vendo. Fiquei parado, travado, a respiração presa no peito. O mundo ficou mudo, só o zumbido do sangue nos ouvidos. Então forcei os pés a se moverem. Cheguei mais perto. E quando meus olhos finalmente aceitaram o que estavam vendo, o choque me atravessou inteiro. Era uma jovem. Uma mulher jovem, grávida, jogada no lixão como se fosse nada. Ela estava deitada de lado, meio encolhida, o rosto sujo de terra e sangue seco. O vestido azul desbotado estava rasgado nas mangas e colado ao corpo magro. Magro demais. Os ossos da clavícula marcavam sob a pele. Os braços finos mostravam arranhões recentes e marcas antigas, algumas já roxas, outras amareladas. Nos pulsos, sinais estranhos, marcas circulares, como se tivesse sido amarrada, como se tivesse tentado se soltar. As pernas estavam arranhadas, sujas de lama e sangue. Os pés descalços, inchados, cobertos de cortes.
mas era a barriga que doía de ver. A barriga grande e redonda, esticando o tecido fino do vestido. Uma barriga que carregava vida, uma vida que estava ali, no meio do lixo, morrendo junto com a mãe. Meu Deus do céu! Cai de joelhos ao lado dela, as mãos tremendo. O caramelo se aproximou devagar e sentou quieto, o olhar fixo nela. O fantasma ficou parado a alguns metros, como se entendesse a gravidade do momento. Toquei o pescoço dela com os dedos trêmulos. A pele ardia. Febre alta, muito alta. O pulso era fraco, irregular, quase sumindo. A respiração vinha arrastada, superficial, como se o corpo estivesse desistindo aos poucos. Ela estava viva, mas por pouco, por muito pouco. Encostei o ouvido perto da boca dela. Um sopro quente, irregular. Ainda respirava, ainda lutava. Levantei a cabeça e olhei ao redor, desesperado, como se esperasse encontrar alguém, alguma ajuda, alguma explicação. Mas não havia ninguém. Só eu, o silêncio e aquela moça morrendo no lixo. Ali não era só abandono. Ali tinha crime. Alguém tinha feito aquilo. Alguém tinha machucado ela, amarrado ela, jogado ela ali e tinha ido embora, esperando que ela morresse, esperando que o sol, a sede, a fome e os urubus fizessem o trabalho. A raiva subiu. Uma raiva fria, pesada, que apertava o peito e travava os punhos. Quem faz uma coisa dessas? Quem abandona uma mulher grávida no meio do nada, no meio do lixo, para morrer como bicho? Mas não tinha tempo para raiva. Precisava agir. Passei os braços por baixo do corpo dela e a levantei com todo o cuidado do mundo. Ela era leve demais, quase nada, osso e pele. O calor da febre atravessou minha camisa quando apertei aquele corpo frágil contra o peito. A cabeça dela caiu para o lado, encostando no meu ombro. O cabelo escuro, sujo, grudado no rosto. Caminhei até o fantasma. O cavalo estava nervoso, mas obedeceu quando puxei as rédeas. Montei segurando ela como se fosse feita de vidro. Acomodei o corpo dela na minha frente, apoiado contra o meu peito. Segurei firme. Não podia deixar cair, não podia machucar mais. O caramelo veio logo atrás, colado no cavalo. Olhei para frente. A fazenda ficava a uns 8 quilômetros. 8 quilômetros de estrada de terra. 8 quilômetros que podiam ser a diferença entre a vida e a morte. Sem pensar duas vezes, toquei o calcanhar nas laterais do fantasma. Ele partiu em disparada. A poeira subiu atrás de nós, vermelha e densa. O vento seco cortava meu rosto. Cada solavanco do galope era uma briga contra o tempo. Eu sentia a respiração fraca dela contra o meu peito, irregular, quase parando. Sentia o calor da febre queimando através da roupa. Sentia o peso daquela vida. 2 vidas, dependendo de mim. O sol já estava quase sumindo no horizonte. A luz ficava alaranjada, depois rosada, depois roxa. As sombras se alongavam. O cerrado ganhava tons escuros. O fantasma galopava com tudo, os cascos batendo forte na terra, levantando nuvens de poeira. O caramelo corria atrás, a língua para fora, ofegante, mas sem desistir. Eu apertava a moça contra o peito e repetia baixinho, mais para mim que para ela. Aguenta, só aguenta mais um pouco. Já tá perto, já tá perto. Mas eu sabia que cada segundo contava. Sabia que ela estava no limite. E enquanto o fantasma cortava a estrada, enquanto o vento zunia nos ouvidos e a noite se aproximava, uma decisão se formava dentro de mim. Eu ainda não sabia quem tinha feito aquilo com ela. Não sabia por que tinham jogado uma grávida no lixo. Só sabia de uma coisa. Eu não ia deixar aquela mulher morrer. Nem ela, nem o bebê. E quem tivesse feito aquilo ia ter que passar por mim. O fantasma galopava como não galopava há anos. Eu sentia os músculos dele se contraindo sob as minhas pernas. O esforço do animal velho tentando dar tudo o que ainda tinha. A cada passada, a moça balançava no meu colo,
E eu precisava ajustar o peso, segurar mais firme, ter cuidado para não apertar demais a barriga dela. Barriga que carregava uma criança que também estava morrendo. O pensamento me sufocava. Eram duas vidas que dependiam da minha velocidade, da minha decisão, da minha sorte. Eu nunca tinha sido homem de rezar muito. Célia era quem rezava pelos dois. Mas naquela corrida desesperada, com o sol morrendo atrás das serras e o vento cortando meu rosto, eu rezei. Rezei baixinho, com a voz embargada, pedindo que Deus não levasse aquelas duas almas antes do tempo. Segura, moça, murmurei contra o cabelo sujo dela. Só mais um pouco. Segura por você e por esse bebê. Ela não respondeu. Nem se mexeu. Continuava desacordada, o corpo mole como pano molhado, a respiração cada vez mais fraca. Eu encostava de vez em quando o rosto perto da boca dela só para sentir o ar saindo. Cada vez que sentia aquele sopro quente e irregular, agradecia. Significava que ainda estava viva. Ainda. A estrada de terra parecia não ter fim. Cada curva revelava mais do mesmo. Capim seco, árvores retorcidas, cerca velha, poeira vermelha. O céu já tinha perdido o alaranjado e ganhava um tom roxo escuro, quase preto nas bordas. As primeiras estrelas começavam a aparecer, tímidas, fracas. A lua ainda não tinha nascido. Ia ser uma noite escura. O caramelo continuava correndo atrás, a língua pendurada, o pelo grudado de suor e poeira. Ele ofegava alto, mas não desistia. Nunca desistia. Era um cachorro de fibra, daqueles que morre de cansaço antes de parar. Eu conhecia bem aquela lealdade. Era a mesma lealdade que me fazia segurar aquela desconhecida no colo e galopar feito louco em direção à casa, porque abandonar ela ali seria me condenar para sempre. Eu nunca mais conseguiria olhar para o espelho sem ver um covarde. Passei pela porteira do seu Valdemar. A fazenda dele estava quieta, as luzes da casa ainda apagadas. Devia estar jantando nos fundos ou assistindo televisão. Pensei em gritar, pedir ajuda, mas não tinha tempo. A moça não tinha tempo. Segui em frente, esporeando o fantasma que já começava a dar sinais de cansaço. A respiração dele vinha pesada, ruidosa. Espuma branca escorria pelos cantos da boca. Mas ele continuava firme, como se entendesse a urgência. Mais 3 quilômetros. Só mais 3 quilômetros até minha fazenda. O coração batia descompassado no meu peito. Suor escorria pela testa, ardendo nos olhos. Eu piscava para limpar a vista, mas não soltava a moça. Não podia soltar. Se ela caísse, se eu deixasse cair, era o fim. A febre dela estava piorando. Eu sentia o calor atravessando minha camisa, queimando meu peito. A pele dela ardia como brasa e a respiração... Deus, a respiração estava ficando mais curta, mais espaçada, mais fraca. Não, resmunguei entre os dentes, não morre agora. Não depois que eu te achei. Não deixa eu ter chegado tarde demais. Mas ela não reagia. O corpo continuava mole, abandonado, entregue, como se já tivesse desistido faz tempo. Como se só estivesse esperando o momento de apagar de vez. Eu não ia deixar. Toquei o calcanhar no fantasma com mais força. Ele bufou, sacudiu a cabeça, mas acelerou. As patas batiam na terra com força, levantando nuvens de poeira que ficavam suspensas no ar como fantasmas. O barulho dos cascos ecoava na estrada vazia, um som solitário e desesperado. Passamos pela curva da aroeira velha. Reconheci o tronco retorcido que marcava a metade do caminho. Ainda tinha uns 2 quilômetros. 2 quilômetros que pareciam 2.000. Foi quando senti um tremor, fraco, quase imperceptível. Vinha da barriga dela. Olhei para baixo assustado. A barriga grande, redonda, se mexeu. Um movimento leve, como uma onda passando por baixo da pele. O bebê tinha se mexido. Ainda estava vivo. Ainda lutava lá dentro, mesmo com a mãe desfalecendo.
A emoção me atingiu como um soco. Apertei os olhos, tentando segurar as lágrimas que teimavam em subir. Não era hora de fraquejar. Era hora de correr, de lutar, de salvar. "Aguenta, pequeno", murmurei, a voz embargada. "Sua mãe é forte, e eu não vou deixar vocês morrerem." O fantasma começou a mancar da perna dianteira esquerda. Senti o desequilíbrio na passada. O cavalo estava no limite, velho demais para uma corrida dessas, mas continuava, por mim, por lealdade, por amor. "Só mais um pouco, velho", pedi, acariciando o pescoço suado dele com a mão livre. "Só mais um pouquinho. Você consegue." Ele bufou, sacudiu as orelhas e seguiu. A noite caía rápido agora. O céu estava quase todo escuro. As estrelas brilhavam mais fortes. Ao longe, ouvi o pio de uma coruja. "Sinal de morte", diziam os antigos. Mas eu não acreditava em sinal. Acreditava em luta, em não desistir. Virei a última curva e vi. Minha fazenda. A casa velha de alvenaria, com o telhado de barro e a varanda de madeira. A luz do poste no quintal, fraca e amarelada, iluminando o terreiro de terra batida. O curral vazio. O galinheiro fechado. Tudo quieto, tudo esperando. Nunca aquela visão tinha me parecido tão bonita. Esporeei o fantasma pela última vez. Ele reuniu as últimas forças e acelerou, mancando, ofegante, mas determinado. O caramelo veio logo atrás, quase se arrastando de cansaço. Cruzamos a porteira de madeira. O fantasma desacelerou sozinho, tropeçou, quase caiu, mas se equilibrou. Parou no meio do terreiro, as pernas tremendo, a cabeça baixa, a respiração vindo em sopros pesados. Desmontei com cuidado, segurando a moça contra o peito. As pernas quase falharam quando meus pés tocaram o chão. Estava tonto de cansaço, de tensão, de medo, mas não podia parar. "Caramelo, fica", ordenei. O cachorro se sentou, ofegante, a língua quase no chão. Olhava para mim com aqueles olhos fiéis, cheios de preocupação. Subi os 3 degraus da varanda, empurrei a porta com o ombro e entrei na casa. O cheiro de mofo e solidão me recebeu. Fazia 5 anos que ninguém além de mim pisava ali. 5 anos sem visita, sem conversa, sem vida, mas agora tinha alguém precisando de mim. Atravessei a sala escura, desviando dos móveis velhos cobertos de poeira. Entrei no quarto, meu quarto, o quarto que um dia foi meu e de Célia. A cama de casal ainda estava lá, coberta com um lençol branco que eu mesmo tinha lavado semana passada. Lençol simples, remendado, mas limpo. Deitei a moça com cuidado, acomodando a cabeça dela no travesseiro. O corpo magro afundou no colchão. Ela continuava inconsciente, o rosto pálido, os lábios rachados, a respiração irregular. Corri até a cozinha. Acendi a luz. A lâmpada fraca piscou 2 vezes antes de iluminar o cômodo pequeno, com um fogão a lenha, pia velha e mesa de madeira. Peguei a bacia de alumínio, enchi com água limpa do filtro, peguei um pano de prato que servia de toalha. Voltei para o quarto. Me ajoelhei ao lado da cama e comecei a limpar o rosto dela. Devagar, com cuidado. O pano ficava marrom de tanta sujeira. Terra, sangue seco, suor. Limpei a testa, as bochechas, o queixo. Por baixo da sujeira revelava-se um rosto jovem, muito jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, bonita apesar da magreza doentia. Pele morena, traços delicados, cílios longos. Mas era um rosto sofrido, um rosto marcado pela dor. Limpei os braços dela, revelando os hematomas. Roxos, amarelados, esverdeados. Marcas de violência, marcas de dias, talvez semanas, de agressão. Nos pulsos, as marcas circulares eram mais evidentes agora, com a sujeira limpa. Corda, tinha sido corda. Amarraram ela, prenderam ela, machucaram ela. A raiva voltou a subir, fria e pesada. Quem faz isso com uma mulher grávida? Quem? Limpei as pernas, os pés inchados e cortados.
Cada ferida me doía como se fosse minha. Molhei os lábios rachados dela com água fresca. Alguns pingos escorreram pelo canto da boca, mas a maior parte foi absorvida pela pele seca. Cobri ela com o lençol até o peito, deixando a barriga de fora. Coloquei a mão em cima, sentindo o calor da febre através do tecido do vestido. E senti de novo o movimento, fraco, mas presente. O bebê ainda lutava. Levantei e fui até o armário velho no corredor. Abri as portas rangentes e vasculhei entre caixas empoeiradas até encontrar o que procurava. Um termômetro antigo, de mercúrio, que Célia usava. Sacudi para baixar a temperatura e voltei para o quarto. Coloquei na axila da moça e esperei. 3 minutos que pareceram 3 horas. Quando tirei e olhei contra a luz, o coração apertou. 39 graus e meio. Febre alta, perigosa, especialmente para uma grávida desnutrida e desidratada. Precisava baixar aquela febre. Corri para a cozinha de novo. Peguei todos os panos que tinha, molhei na água fria, torci. Voltei para o quarto e comecei a colocar nas partes do corpo dela. Testa, pescoço, pulsos, tornozelos. Trocava os panos a cada 5 minutos quando esquentavam. Mas não bastava. Precisava de ajuda médica. Olhei para o relógio na parede, 7h20 da noite. A cidade ficava a 18 quilômetros. O posto de saúde fechava às 6. O hospital mais próximo ficava a 50 quilômetros em Porangatu. 50 quilômetros que minha caminhonete velha levaria quase 1 hora para percorrer. E ela não tinha 1 hora. Peguei o telefone fixo na sala. Disquei o número do seu Valdemar. Tocou 5 vezes. 6, 7. Alô? A voz rouca dele atendeu. Seu Valdemar, é o Geraldo. Preciso de ajuda. É urgente. Geraldo, o que aconteceu, rapaz? Achei uma moça na estrada, grávida. Tá muito mal. Febre alta, desacordada. Preciso levar ela para o hospital. Mas minha caminhonete está sem bateria. O senhor pode... Eu vou aí agora. 5 minutos. Desligou. Voltei para o quarto. A moça continuava imóvel. Troquei os panos de novo. Molhei os lábios dela. Segurei a mão fria e falei baixo. Ajuda tá vindo. Aguenta só mais um pouco. Só mais um pouco. Do lado de fora, ouvi o barulho de motor se aproximando. Faróis iluminaram a janela. Uma caminhonete velha parou no terreiro levantando poeira. Seu Valdemar desceu rápido para a idade dele. 60 e poucos anos, mas ainda forte. Abri a porta antes dele bater. Cadê ela? Perguntou, já entrando. No quarto. Ele entrou, viu a moça na cama e o rosto dele endureceu. Meu Deus do céu! Onde você achou ela? Jogada no lixão da curva do Pezão. Alguém abandonou ela lá. Seu Valdemar apertou os lábios. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de um homem que já tinha visto muita covardia na vida. Vamos levar ela agora. Cada minuto conta. Peguei um cobertor velho, enrolei a moça com cuidado e a levantei de novo. Seu Valdemar segurou a porta. Saímos para a varanda. O caramelo levantou, abanando o rabo devagar, exausto, mas ainda alerta. Fica, caramelo. Cuida da casa. Ele sentou de novo, obediente. Coloquei a moça no banco de trás da caminhonete deitada, a cabeça apoiada no meu colo. Seu Valdemar acelerou antes mesmo de eu fechar a porta. A caminhonete sacolejava na estrada de terra. Cada buraco era um solavanco que fazia a moça gemer baixinho, ainda inconsciente. Segurei firme, protegendo a cabeça dela, a barriga dela. Quem faz uma coisa dessa? Murmurou seu Valdemar, os olhos fixos na estrada escura, iluminada apenas pelos faróis. Jogar uma grávida no lixo? Não sei, mas vou descobrir. Ele me olhou pelo retrovisor. Cuidado, Geraldo. Gente que faz isso não brinca em serviço. Eu também não. Seguimos em silêncio. A estrada parecia interminável. 50 quilômetros de escuridão, poeira e medo. Eu olhava para a moça no meu colo, para o rosto pálido dela iluminado pelas luzes do painel, e rezava. Rezava para que não fosse tarde demais. A estrada para Porangatu era uma sucessão interminável de buracos, lombadas e curvas fechadas.
Seu Valdemar dirigia rápido, mas com cuidado, tentando evitar os solavancos mais violentos. Mesmo assim, cada buraco fazia a caminhonete chacoalhar, e eu precisava segurar firme a cabeça da moça para não bater no banco. Ela gemia de vez em quando. Sons baixos, quase inaudíveis que vinham lá de dentro do fundo da dor, mas não abria os olhos. Não reagia quando eu falava com ela, quando passava a mão na testa quente, quando molhava os lábios rachados com a água que seu Valdemar tinha trazido numa garrafa. A febre continuava alta. Eu sentia através do cobertor, através da roupa. Um calor que não era natural, que queimava, que consumia. Quanto falta? Perguntei, a voz tensa. Uns 30 quilômetros ainda. Respondeu seu Valdemar, os olhos grudados na estrada. Tô indo o mais rápido que posso. Olhei pela janela. Escuridão total. Não tinha poste de luz, não tinha casa, não tinha nada. Só o cerrado denso dos dois lados, as árvores retorcidas parecendo vultos fantasmagóricos contra o céu estrelado. A lua tinha nascido, mas era só uma lasca fina, fraca demais para iluminar. O silêncio dentro da cabine era pesado. Só o ronco do motor velho, o barulho dos pneus na terra batida e a respiração irregular da moça. Seu Valdemar olhava para o retrovisor de vez em quando, checando como ela estava. O rosto dele era sério, preocupado. Ela é muito nova, murmurou ele, quebrando o silêncio. É. Sabe quem é? Não. Nunca vi ela antes. E o bebê... Ele não terminou a frase, mas eu sabia o que estava pensando. Se a mãe estava morrendo, o bebê também estava. Coloquei a mão na barriga dela de novo, sentindo através do cobertor. O movimento tinha parado. Não sentia mais nada. Só o calor da febre. Só a respiração fraca da mãe. O pânico apertou meu peito. Anda mais rápido, pedi, tentando manter a voz firme. Seu Valdemar acelerou. A caminhonete gemeu, o motor forçado ao máximo. 60, 70, 80 quilômetros por hora numa estrada de terra cheia de buracos. Perigoso, mas necessário. Passamos por uma vila pequena. 3 casas com luz acesa, uma venda fechada, um bar com 2 homens sentados na porta. Eles olharam para a caminhonete passando em disparada, mas não se moveram. Seguimos. A estrada começou a melhorar depois da vila. Menos buracos, mais reta. Seu Valdemar aproveitou e acelerou mais. 90, 100. A caminhonete vibrava inteira, fazendo barulho de lata velha, mas aguentava. Olhei para o relógio no painel. 8h10 da noite. Tinha passado quase 1 hora desde que encontrei ela. 1 hora que podia ter sido a diferença entre a vida e a morte. Fala comigo, moça. Sussurrei, aproximando meu rosto do dela. Não desiste agora. Tá quase. Só aguenta mais um pouquinho. Nada. Nenhum gemido. Nenhum movimento. A respiração estava ficando mais espaçada, mais fraca. Eu contava os segundos entre uma respiração e outra. 3 segundos, 4, 5. Não, murmurei apertando a mão dela. Não faz isso. Não morre na minha frente. Não deixa eu ter te achado só para te perder. Seu Valdemar olhou pelo retrovisor, o rosto tenso. Ela ainda tá respirando, mas tá fraco, muito fraco. Ele praguejou baixinho e acelerou ainda mais. A estrada de terra tinha acabado. Agora era asfalto. Velho, esburacado, mas asfalto. A caminhonete ganhou velocidade. 110, 120. As primeiras luzes da cidade apareceram no horizonte. Porangatu, cidade pequena, uns 30 mil habitantes, mas tinha hospital. Hospital público precário, mas tinha médico, tinha remédio, tinha chance. Quanto falta? Perguntei de novo. 5 minutos. Talvez menos. 5 minutos. 300 segundos. Cada segundo podia ser o último. Encostei o ouvido perto da boca dela. Senti o sopro quente e irregular batendo no meu rosto. Ainda respirava, ainda lutava. Mas por quanto tempo?
Entramos na cidade. Ruas vazias, pouca gente na calçada, comércio fechado. Seu Valdemar conhecia o caminho. Virou à direita, depois à esquerda, acelerou numa reta, freou bruscamente numa curva. E então vi o hospital. Um prédio baixo de 2 andares, pintado de branco sujo, com uma placa azul escrito "Pronto Socorro" em cima da entrada. Luz forte iluminando a porta de vidro. Uma ambulância velha estacionada do lado. Algumas pessoas sentadas no banco de fora, esperando atendimento. Seu Valdemar freou em frente à entrada, subindo meio na calçada. Nem desligou o motor. Saiu correndo, abriu a porta de trás. "Ajuda aqui!" gritei, descendo com a moça no colo. Um segurança gordo apareceu na porta. "O que aconteceu?" "Mulher grávida, desacordada, febre alta, precisa de médico agora." Ele olhou para a moça nos meus braços e o rosto dele mudou. Virou para dentro e gritou: "Doutor, urgência!" Entrei carregando ela, seguido por seu Valdemar. O cheiro de desinfetante e doença me atingiu de cara. O corredor era apertado, com macas encostadas nas paredes, gente sentada no chão esperando, enfermeiras correndo de um lado para o outro. Um médico jovem de jaleco branco manchado e cara de cansado apareceu correndo. "O que houve?" "Achei ela jogada na estrada. Tá grávida, com febre alta, desacordada. Faz mais de 1 hora." Ele não perdeu tempo com perguntas. Apontou para uma maca vazia. "Coloca ela aqui, rápido!" Deitei a moça na maca com cuidado. O médico já estava com estetoscópio, checando a respiração, o coração. Uma enfermeira apareceu do nada, trazendo um aparelho de pressão. "Pressão baixíssima", anunciou ela tirando o aparelho. 8/5. O médico apalpou a barriga da moça, colou o estetoscópio. "Quantos meses ela tá?" "Não sei", respondi. "Não conheço ela. Achei jogada no lixo." Ele me olhou surpreso, mas não comentou. Voltou a atenção para a moça. "Uns 7, 8 meses pelo tamanho." Escutou com atenção, franzindo a testa. "Batimento fetal fraco, muito fraco. Ela está em trabalho de parto prematuro." Meu coração gelou. "O quê?" "O corpo dela está tentando expulsar o bebê. É uma reação ao estresse extremo, à desidratação, à febre." Ele se virou para a enfermeira. "Chama a obstetra, agora. Prepara a sala e traz soro, antibiótico e oxitocina." A enfermeira saiu correndo. Outro enfermeiro apareceu com uma bolsa de soro. O médico enfiou a agulha na veia da moça, conectou o soro, abriu o fluxo no máximo. "Ela está desidratada, desnutrida, com infecção generalizada. O corpo dela está em colapso." Ele olhou para mim, os olhos sérios. "Vocês chegaram no limite. Mais 10, 15 minutos e ela não teria sobrevivido." Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. 15 minutos. Se eu tivesse hesitado, se tivesse demorado mais, se o fantasma não tivesse aguentado. "E o bebê?" perguntei, a voz rouca. "Não sei ainda. Vou fazer uma ultrassom de emergência, mas o batimento está muito fraco." Ele fez uma pausa. "Vou ser honesto. As chances não são boas. Para nenhum dos dois." Senti o chão balançar sob meus pés. Seu Valdemar segurou meu braço, me apoiando. "Mas o senhor vai tentar, né, doutor?" A voz dele saiu firme, quase uma ordem. O médico olhou para ele, depois para mim, depois para a moça na maca. "Vou fazer tudo o que eu puder, prometo." E saiu empurrando a maca, acompanhado pela enfermeira. Eles atravessaram o corredor, viraram numa porta dupla e desapareceram. Fiquei parado ali, no meio do corredor, coberto de sangue seco, suor e poeira, olhando para a porta onde ela tinha sumido. Seu Valdemar me puxou para o lado, para o banco de plástico encostado na parede. "Senta, respira." Sentei, mas não conseguia respirar direito. O peito estava apertado, as mãos tremiam, a cabeça girava. "Eu devia ter chegado antes", murmurei. "Devia ter passado por aquele caminho mais cedo. Devia..." "Para com isso", seu Valdemar me cortou, a voz firme.
Você salvou a vida dela. Se não fosse você, ela ia morrer naquele lixão, sozinha, sem ninguém. Você deu uma chance para ela. Mas e se não for o bastante? E se nada? Você fez o que podia. Agora é com Deus e com o médico. Apoiei a cabeça nas mãos, tentando colocar os pensamentos em ordem. Mas não conseguia. Só via o rosto dela, pálido, suado, sofrido. Só sentia o peso daquele corpo magro nos meus braços. Só ouvia a respiração fraca e irregular, quase parando. Uma enfermeira passou, parou, olhou para mim. O senhor é parente dela? Não. Achei ela na estrada. O senhor sabe o nome dela? Alguma informação? Não sei nada. Ela estava desacordada quando achei. A enfermeira anotou alguma coisa numa prancheta. Tudo bem. Vamos registrar como desconhecida por enquanto. Se o senhor puder esperar, talvez ela acorde e consiga falar. Ou esperar o tempo que for preciso. Ela assentiu e saiu. Seu Valdemar se levantou. Vou ali comprar café. Vai ser uma noite longa. Ele desapareceu no corredor. Fiquei sozinho, sentado naquele banco duro de plástico, em meio ao vai e vem de gente doente, de enfermeiras cansadas, de médicos apressados. Olhei para o relógio na parede, 8h40 da noite. Fazia pouco mais de 1 hora que eu tinha achado ela. 1 hora que tinha mudado tudo. Porque agora eu não era mais só o fazendeiro solitário voltando para casa. Agora eu era o homem que tinha encontrado uma mulher grávida jogada no lixo. O homem que tinha decidido salvar ela. O homem que tinha se envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Porque alguém tinha feito aquilo com ela. Alguém tinha amarrado ela, machucado ela, jogado ela para morrer. E esse alguém não ia gostar de saber que ela tinha sobrevivido. Que alguém tinha achado ela. Que alguém tinha salvado ela. Encostei a cabeça na parede fria, fechei os olhos e esperei. Esperei pela notícia que ia definir se aquela noite seria de vida ou de morte. Seu Valdemar voltou com 2 copos de café em isopor. Me entregou um e sentou ao meu lado. O café estava quente, forte, amargo. Bebi em goles pequenos, sentindo o líquido queimando a garganta, tentando espantar o cansaço que começava a pesar nas pálpebras. O corredor do hospital continuava movimentado mesmo àquela hora. Gente entrando e saindo, mães com crianças chorando no colo, velhos tossindo, enfermeiras arrastando os pés de um lado para o outro. O cheiro de desinfetante misturado com suor e doença enjoava o estômago. Olhei para o relógio de novo. 9h15. Fazia mais de meia hora que tinham levado a moça. Nenhuma notícia, nenhum médico apareceu para falar comigo. Só o silêncio e a espera que corroía por dentro. Você vai ficar aqui a noite toda? Seu Valdemar perguntou, quebrando o silêncio. Vou. Quer que eu fique também? Não precisa. O senhor já fez demais. Tem que voltar, dona Neuza deve estar preocupada. Ele hesitou, tomou um gole do café, olhou para o corredor vazio. Geraldo, você pensou bem nisso tudo? Pensei no quê? Em se meter nessa história. Ele baixou a voz. Quem faz uma coisa dessas com uma grávida não é gente comum. É gente perigosa. Gente que não vai deixar para lá. Eu sei. E mesmo assim você vai ficar? Olhei para ele. Seu Valdemar era um homem bom, honesto, trabalhador. Conhecia ele fazia mais de 20 anos. Sempre foi vizinho prestativo, amigo nos momentos difíceis. Foi ele quem me ajudou quando Célia ficou doente, levando ela para as consultas, comprando remédio quando eu não tinha dinheiro. Não tenho escolha, respondi. Se eu abandonar ela agora, vou ser igual a quem jogou ela no lixo. Ele ficou quieto por um tempo, mexendo no copo de café. Você é teimoso igual seu pai, disse por fim com um meio sorriso triste. Mas é um homem bom, Geraldo. Só tome cuidado. Por favor. Vou tomar. Ele terminou o café, amassou o copo e se levantou. Qualquer coisa me liga, não importa a hora. Obrigado, seu Valdemar, por tudo. Ele apertou meu ombro, acenou e saiu, os passos cansados ecoando no corredor até sumirem. Fiquei sozinho de novo. A espera continuou.
10 horas, 10h30, 11. Cada minuto parecia 1 hora. Eu levantava, andava de um lado para o outro, sentava de novo, não conseguia ficar parado. A ansiedade roía por dentro como bicho faminto. Às 11h20, a porta dupla se abriu. O médico saiu, tirando as luvas de látex. O rosto dele estava sério, cansado. Levantei num pulo. Doutor, ele se aproximou, respirou fundo. Conseguimos estabilizar ela. Por enquanto. O alívio me atingiu como onda. Quase desabei de volta no banco. E o bebê? Também está estável. Conseguimos parar o trabalho de parto prematuro com medicação, mas a situação ainda é crítica. Ele fez uma pausa. Ela está com desidratação severa, desnutrição aguda, infecção generalizada e sinais de trauma físico extenso. O corpo dela passou por algo muito violento, muito mesmo. Eu vi as marcas, murmurei, nos pulsos, nos braços. Não é só isso. O médico baixou a voz. Ela tem fraturas antigas nas costelas, hematomas em diversos estágios de cicatrização, queimaduras de cigarro nas costas. Ele me olhou nos olhos. Essa moça foi torturada durante semanas, talvez meses. Senti a bile subir na garganta. Fechei os olhos. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que fervia no peito. Senhor, a voz do médico ficou ainda mais baixa. Eu sou obrigado por lei a reportar casos de violência. Vou ter que chamar a polícia. Chame. A minha voz saiu rouca, carregada. Quero que pegue quem fez isso com ela. Ele assentiu. O senhor pode me contar exatamente onde e como encontrou ela? A polícia vai precisar dessa informação. Contei tudo. Desde o momento que senti o cheiro estranho na estrada, passando pela descoberta dela no lixão, até a corrida desesperada até o hospital. O médico ouvia em silêncio, anotando alguns pontos numa prancheta. E o senhor não a conhecia antes? Nunca tinha visto ela na vida. Não tem ideia de quem ela é? De onde veio? Nenhuma. Só sei que alguém jogou ela para morrer. O médico balançou a cabeça revoltado. Vou chamar a polícia agora. Enquanto isso, ela vai ficar na UTI sob observação. O quadro ainda é instável. As próximas 24 horas são cruciais. Posso ver ela? Ele hesitou. Ela ainda está sedada. Não vai acordar tão cedo. Mas, sim, pode ver. Só por alguns minutos. Me levou pelo corredor, subimos uma escada. Viramos à esquerda. A UTI era uma sala pequena, com 6 leitos separados por cortinas, cheiro forte de remédio, bip constante dos monitores, enfermeira sentada numa mesa no canto vigiando os pacientes. O médico me levou até o 3º leito. Ali estava ela, deitada numa cama hospitalar, coberta com lençol branco, cercada de aparelhos, soro pingando no braço. Monitor mostrando os batimentos cardíacos, fracos, mas regulares, máscara de oxigênio no rosto. O cabelo limpo agora, preso num rabo de cavalo frouxo. A pele ainda pálida, mas não tanto quanto antes. E a barriga grande sob o lençol, subindo e descendo devagar com a respiração. Me aproximei devagar, como se tivesse medo de acordar ela. Fiquei parado ao lado da cama, olhando para aquele rosto jovem, sofrido, que tinha visto tanta dor. Quem é você? Sussurrei. De onde você veio? Quem fez isso com você? Não houve resposta. Só o bip ritmado do monitor e a respiração artificial da máscara. Estendi a mão e toquei de leve a mão dela. Ainda estava quente da febre, mas não queimava mais. Os dedos finos, magros, com as unhas sujas e quebradas. Unhas de quem tinha lutado, arranhado, tentado se defender. Você está segura agora, falei baixinho. Não vou deixar ninguém te machucar de novo, prometo. Uma enfermeira se aproximou. Senhor, preciso pedir que saia. Ela precisa descansar. Assenti, apertei de leve a mão dela e soltei. Saí da UTI, desci a escada, voltei para o corredor do térreo. Sentei no mesmo banco de antes e esperei. 00:30.
Uma viatura da polícia parou em frente ao hospital. 2 policiais desceram. Um mais velho, barrigudo, de bigode grisalho, e outro jovem, magro, de óculos. Entraram conversando baixo, olharam ao redor e vieram na minha direção. "Boa noite. O senhor é quem encontrou a moça?" perguntou o mais velho. "Sou Sargento Diniz." Ele se apresentou, mostrando a identificação. "Esse aqui é o Cabo Rodrigo. Preciso que o senhor nos conte tudo o que aconteceu." Contei de novo. Cada detalhe. Eles ouviam em silêncio, anotando. Quando terminei, o sargento Diniz trocou um olhar com o cabo. "O senhor pode nos levar até o local onde encontrou ela agora?" "Agora?" "Sim. Precisamos isolar a área, coletar evidências. Cada hora que passa, mais difícil fica." Olhei para o relógio. 00:30. Estava exausto, com fome, sujo de poeira e sangue. Mas assenti. "Posso." Subimos na viatura. O sargento Diniz dirigia, o cabo Rodrigo no banco do passageiro, eu atrás. Saímos da cidade, pegamos a estrada escura. O mesmo caminho que tinha feito correndo horas antes, agora percorria devagar, guiando os policiais. "Ali na frente, na curva", indiquei. "Onde tem aquele monte de lixo?" O sargento acendeu o farol alto, iluminando a beira da estrada. Freou ao lado do lixão. Os 3 descemos. Ele pegou uma lanterna potente do porta-luvas e iluminou o monte de sujeira. Não tinha mais ninguém, só lixo, sacos rasgados, garrafas, restos de madeira. Mas ainda tinha o sinal de onde ela estava, a marca no chão, o vestido rasgado que eu tinha deixado cair, manchas de sangue na terra. O sargento Diniz iluminou tudo, fotografou com o celular. O cabo Rodrigo andou ao redor, procurando mais evidências. "Tem pegadas de carro aqui", ele apontou. "Pneu grande, caminhonete ou caminhão." O sargento se abaixou, examinou. "Recente. Deve ter sido como trouxeram ela." Eles passaram quase 1 hora ali, revirando o lixo, fotografando, marcando com fita amarela. Eu ficava de lado, olhando, tentando gravar cada detalhe na memória. Quando terminaram, voltamos para a viatura. "Vamos precisar do seu depoimento formal na delegacia amanhã", disse o sargento. "E provavelmente o senhor vai ter que ficar disponível para mais perguntas, conforme a investigação avançar." "Sem problema." Ele me olhou pelo retrovisor, os olhos cansados, mas sérios. "Senhor, vou ser direto com o senhor. Casos assim, envolvendo violência extrema, geralmente têm ligação com crime organizado, tráfico, milícia, rede de exploração, gente perigosa." Fez uma pausa. "O senhor se meteu em algo grande. Tem certeza que quer continuar?" Era a 2ª vez que me perguntavam isso naquela noite. E minha resposta continuava a mesma. "Tenho." Ele suspirou, balançou a cabeça. "Tá bom. Mas tome cuidado, muito cuidado." Me deixaram de volta no hospital. Eram quase 2 da manhã quando entrei de novo no corredor. Vazio agora, silencioso. Só o zunido das lâmpadas fluorescentes e o bip distante dos monitores. Sentei no banco. O cansaço pesava nos ossos, mas não ia embora. Não enquanto ela estivesse ali, sozinha, lutando pela vida. Encostei a cabeça na parede, fechei os olhos e pela primeira vez em 5 anos, desde que Célia morreu, senti que tinha um propósito. Alguém precisava de mim, alguém dependia de mim e eu não ia falhar, não dessa vez. Acordei com o sol batendo no rosto. Levei alguns segundos para perceber onde estava. O banco duro embaixo de mim, o pescoço doendo, as costas travadas. O corredor do hospital já movimentado com o vai e vem matinal. Enfermeiras trocando plantão, médicos com pastas debaixo do braço, pacientes sendo levados em macas. Olhei para o relógio na parede. 6h40 da manhã. Tinha dormido umas 4 horas, talvez menos. O corpo reclamava, os músculos doíam, a boca estava seca. Mas levantei mesmo assim, esticando as costas, tentando espantar a tontura. Uma enfermeira passou, a mesma de ontem à noite. "A moça da UTI, como ela tá?" perguntei.
a voz rouca de sono. Ela parou, consultou uma prancheta. Estável, a febre baixou durante a madrugada. Os sinais vitais melhoraram. Ela me olhou com certa curiosidade. O senhor ficou aqui a noite toda? Fiquei. É parente dela? Não, só. Hesitei. Só quero ter certeza que ela vai ficar bem. A enfermeira assentiu, com um meio sorriso cansado. Ela teve sorte de ter encontrado o senhor. Não respondi. Não me sentia sortudo. Me sentia responsável. Posso ver ela? Vou verificar com o médico. Espera aqui. Ela sumiu pelo corredor. Voltou 10 minutos depois, acompanhada do mesmo médico jovem de ontem. Bom dia, ele cumprimentou. Ela passou a noite bem. Conseguimos controlar a infecção, a febre cedeu, a pressão normalizou. O bebê também está respondendo bem. O alívio me encheu o peito. Ela acordou? Ainda não. Mantivemos a sedação leve para facilitar a recuperação. Mas vamos começar a diminuir agora. Deve acordar nas próximas horas. Posso ficar com ela? Quando ela acordar, vai estar assustada, sozinha. Não vai saber onde está. O médico hesitou, depois assentiu. Pode ficar, mas só 15 minutos a cada hora. São as regras da UTI. Me levou de novo até o terceiro leito. Ela continuava lá, do mesmo jeito, mas tinha cor no rosto agora. Não aquela palidez cadavérica de ontem, e a respiração vinha natural, sem a máscara de oxigênio. Só o soro no braço e os monitores ao redor. Puxei uma cadeira e sentei ao lado da cama. Fiquei ali, em silêncio, olhando para ela, tentando imaginar quem era, de onde vinha, o que tinha acontecido. As marcas no corpo contavam parte da história. Violência, tortura, aprisionamento. Mas o resto era mistério. Nome, idade, família, como tinha parado naquele lixão. Tudo incógnita. Passou 1 hora, 2. A enfermeira vinha de 15 em 15 minutos me mandar sair, mas eu voltava logo em seguida. Ninguém reclamava. Acho que sentiam pena, ou talvez admiração. Não sei. Eram quase 10 da manhã quando senti um movimento, leve, quase imperceptível. Os dedos dela se mexeram. Levantei na hora, me aproximei. O rosto dela se contraiu levemente, como se estivesse lutando contra algo. As pálpebras tremeram. Moça, chamei baixinho. Consegue me ouvir? Nada. Mas os dedos se mexeram de novo. E então, devagar, muito devagar, os olhos começaram a se abrir. Primeiro só uma fresta, depois mais, piscando contra a luz forte da UTI. Olhos escuros, confusos, assustados. Ela olhou para o teto, para os aparelhos, para o soro no braço, e então me viu. O corpo dela enrijeceu na hora. Os olhos se arregalaram. A respiração acelerou. O monitor começou a apitar mais rápido. Calma, falei levantando as mãos. Calma, você está segura, está no hospital. Ela tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. Não tenta se mexer muito, você está fraca ainda. Me aproximei devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. Meu nome é Geraldo. Eu te achei na estrada ontem. Te trouxe para o hospital. Você está segura agora. Ninguém vai te machucar. Os olhos dela me estudavam, desconfiados, cheios de medo. Lágrimas começaram a escorrer pelo canto, molhando o travesseiro. Onde? A voz saiu fraca, quebrada. Onde eu tô? Hospital de Porangatu. Você estava muito mal, mas os médicos cuidaram de você. Você vai ficar boa. Ela olhou para baixo. Viu a barriga grande sob o lençol. As mãos foram automaticamente para lá, tocando, apertando de leve. Meu bebê... A voz dela era puro desespero. Tá bem. O bebê tá bem. Os médicos conseguiram estabilizar vocês dois. Mais lágrimas. Ela fechou os olhos, soluçando baixinho. A enfermeira entrou correndo, alertada pelo apito do monitor. O que aconteceu? Ela acordou. A enfermeira se aproximou,
checou os aparelhos, tocou a testa dela. Como você está se sentindo, querida? A moça não respondeu. Só chorava. As mãos ainda na barriga. O corpo tremendo. Vou chamar o médico, a enfermeira disse saindo rápido. Fiquei ali sem saber o que fazer. Queria confortar, mas não sabia como. Éramos estranhos. Ela não me conhecia. Para ela, eu podia ser mais uma ameaça. Mas então, entre os soluços, ela murmurou. Obrigada. A voz tão baixa que quase não ouvi. Como? Obrigada. Por me achar. Por me salvar. O nó na garganta apertou. Não precisa agradecer. O médico entrou, acompanhado de 2 enfermeiras. Começaram a examiná-la, fazer perguntas, checar os aparelhos. Me afastei, dando espaço. Fiquei encostado na parede, observando. Ela respondia com a cabeça, acenando sim ou não. Ainda não tinha força para falar muito, mas estava acordada, estava viva. Depois de uns 20 minutos, o médico veio até mim. Ela está bem, considerando tudo. Vai precisar ficar internada por pelo menos 1 semana. Precisamos monitorar o bebê, tratar a infecção, garantir que a desnutrição não causou danos permanentes. E depois? Depois, ela vai precisar de acompanhamento. Pré-natal especializado. Apoio psicológico. Ele baixou a voz. O que ela passou não é algo que se supera fácil. A polícia já falou com ela? Ainda não. Vou ligar para o sargento Diniz agora, mas vou pedir que esperem até amanhã. Ela precisa se recuperar um pouco antes de reviver tudo aquilo. Assenti. Posso voltar a falar com ela? Pode, mas com calma, sem pressionar. Voltei para o leito. Ela estava deitada, olhando para o teto. As lágrimas tinham parado, mas o rosto ainda estava marcado por elas. Sentei na cadeira de novo. Como você está se sentindo? Cansada. A voz ainda fraca, mas mais firme que antes. Imagino. Silêncio. Depois ela virou a cabeça na minha direção. Por que você me ajudou? A pergunta me pegou de surpresa. Por quê? Porque... Hesitei. Porque era o certo a fazer. Muita gente não faria. Muita gente faria. Ela balançou a cabeça devagar. Não, muita gente passaria direto. Fingiria que não viu. Não ia querer se meter. Não soube o que responder. Talvez ela estivesse certa. Qual seu nome? Perguntei mudando de assunto. Ela hesitou. Os olhos ficaram distantes, como se estivesse voltando para algum lugar ruim. Andréia, respondeu por fim. Meu nome é Andréia. Andréia, repeti. Prazer, Andréia. Mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores. Ela quase esboçou um sorriso. Quase. Você lembra do que aconteceu? Como você foi parar naquele lugar? O rosto dela se fechou na hora. O corpo enrijeceu. As mãos apertaram o lençol. Eu não quero falar sobre isso agora. Tudo bem, não precisa. Fiz uma pausa. Mas a polícia vai querer saber. Quando você estiver pronta. Ela assentiu, o olhar fugindo do meu. Você tem família? Alguém que a gente possa avisar que você está aqui? Não. A resposta veio rápida, seca. Não tenho ninguém. Nenhum parente? Amigo? Ninguém. A voz dela ficou ainda mais baixa. Não tenho ninguém no mundo. A solidão naquelas palavras me atingiu em cheio, porque eu conhecia bem aquela solidão. Vivia com ela fazia 5 anos. Bom, falei devagar. Agora você tem alguém. Tem eu. Ela me olhou, surpresa. Por quê? Você nem me conhece. Não conheço, mas te achei e não vou te abandonar agora. Não até ter certeza que você está bem, que você e o bebê tão seguros. Lágrimas voltaram a escorrer, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de desespero, eram de alívio, de gratidão. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa se recuperar, ficar forte, por você e por esse bebê. Ela tocou a barriga de novo com carinho agora. É uma menina, murmurou. Eu sei que é uma menina. Ah, como sabe? Só sei. Um sorriso fraco apareceu.
Mãe, sente essas coisas. E já pensou num nome? Esperança. Ela olhou para mim. Vou chamar ela de Esperança, porque é o que ela me deu. Esperança de que ainda existe coisa boa nesse mundo. O nó na garganta voltou. Não confiei na voz para responder. Só a senti. A enfermeira entrou. Senhor, preciso pedir que saia. Ela precisa descansar. Levantei, mas antes de sair, me virei para Andréia. Vou voltar mais tarde. Qualquer coisa que você precisar, é só pedir para a enfermeira me chamar. Obrigada, Geraldo. A voz dela saiu sincera, carregada. Por tudo. Saí da UTI com o peito apertado, mas mais leve ao mesmo tempo. Ela estava viva, acordada. Tinha um nome agora, uma história, uma razão para lutar, e eu tinha uma missão. Descobrir quem tinha feito aquilo com ela e garantir que nunca mais pudessem machucá-la. Saí do hospital com o sol alto queimando a nuca. Devia ser meio-dia, talvez um pouco mais. O estômago roncava de fome, o corpo reclamava de cansaço, mas a mente estava acesa, inquieta, cheia de perguntas, sem resposta. Andréia. Agora ela tinha nome, tinha rosto, tinha voz, mas continuava sendo um mistério. Peguei o celular velho do bolso e liguei para o seu Valdemar. Tocou 3 vezes antes dele atender. Geraldo, como é que tá a moça? Acordou. Tá estável, vai ficar bem. Graças a Deus, ouvi o alívio na voz dele. E você? Tá precisando de alguma coisa? Preciso de uma carona até a fazenda. Minha caminhonete ainda tá lá. Tô saindo agora. 20 minutos tô aí. Desliguei e fui até uma lanchonete do outro lado da rua. Pedi um misto quente e um café. Comi rápido, mecânico, sem sentir o gosto. A cabeça estava longe, voltando para a conversa com Andréia. Não tenho ninguém no mundo. Aquelas palavras ecoavam na mente. Uma mulher jovem, grávida, sozinha, sem família, sem amigos. Como alguém chega nesse ponto? Como a vida leva uma pessoa a ficar tão isolada, tão vulnerável? E quem tinha se aproveitado dessa vulnerabilidade para machucá-la daquele jeito? A caminhonete do seu Valdemar parou em frente à lanchonete. Subi no banco do passageiro, cumprimentei com um aceno cansado. Você tá com cara de quem não dormiu. Ele comentou, saindo para a estrada. Dormi umas 4 horas no banco do hospital. Devia ter ido para casa, descansado direito. Não podia. Ela estava sozinha. Ele me olhou de soslaio, mas não comentou. Seguimos em silêncio pela estrada. O cerrado passava pela janela, sempre igual, sempre diferente. O sol do meio-dia fazia tudo parecer desbotado, cansado. A polícia falou alguma coisa? Seu Valdemar perguntou depois de um tempo. Vieram ontem à noite. Isolaram o local, coletaram evidências. Disseram que vão investigar. Mas você conhece como é. Esse tipo de caso, envolvendo gente pobre, desconhecida, não costuma dar em nada. Verdade. Ele tamborilou os dedos no volante. Mas dessa vez é diferente. Você está envolvido e você não é de desistir fácil. Olhei pela janela, vendo a estrada de terra se estender à frente. Não vou desistir. Não enquanto quem fez isso com ela tiver solto. Tome cuidado, Geraldo. Já te falei, gente que faz essas coisas... Eu sei, você já me avisou. Suspirei. Mas não posso simplesmente virar as costas. Não agora. Chegamos na fazenda 15 minutos depois. O caramelo veio correndo do alpendre, abanando o rabo, latindo feliz. Me abaixei para fazer carinho nele, sentindo a língua quente lambendo meu rosto. Senti minha falta, né, velho? O fantasma estava no curral, comendo capim. Levantou a cabeça quando me viu. Relinchou baixo. Fui até ele, passei a mão no pescoço suado. Você foi um herói ontem, fantasma. Salvou 2 vidas. O cavalo bufou, como se entendesse. Seu Valdemar desceu da caminhonete. Quer que eu espere? Te leve de volta para a cidade? Não precisa. Vou dar um jeito na bateria da minha caminhonete. Mas obrigado, por tudo. Qualquer coisa me liga. Ele foi embora. Fiquei sozinho na fazenda,
cercado pelo silêncio que era meu companheiro fazia 5 anos. Mas agora esse silêncio parecia diferente, pesado, carregado de responsabilidade. Entrei na casa, tudo do jeito que tinha deixado ontem. A mesa da cozinha com a xícara de café pela metade, a roupa suja no tanque. O quarto com a cama revirada, ainda com as marcas de onde Andréia tinha deitado. Tomei um banho demorado, deixando a água morna lavar a sujeira, o suor, o cansaço. Mas não conseguia lavar a preocupação. Troquei de roupa, comi alguma coisa, tentei descansar. Não consegui. 2 da tarde peguei as chaves da caminhonete, fui até a garagem nos fundos. A bateria estava descarregada mesmo. Peguei a bateria reserva que guardava para emergências, troquei, dei a partida. O motor velho tossiu 2 vezes antes de pegar. 20 minutos depois, estava de volta na estrada para Porangatu. Precisava voltar para o hospital. Precisava ver como Andréia estava. E precisava estar lá quando a polícia viesse interrogá-la. Cheguei no hospital às 3h30. O corredor estava mais vazio que de manhã. Subi direto para a UTI. A mesma enfermeira de antes me viu chegar. Ela está acordada. Comeu um pouco de sopa no almoço. Ela sorriu. Tá perguntando por você. O peito apertou. Não, posso ver ela? Pode, mas o médico disse que a polícia vem daqui a pouco. Entrei na UTI. Andréia estava acordada, deitada de lado, olhando para a janela. Quando me ouviu chegar, virou a cabeça. Você voltou, ela disse, e tinha alívio na voz. Falei que voltava. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ela parecia melhor. Ainda fraca, ainda pálida, mas com mais vida nos olhos. Como você tá? Melhor. Ela tocou a barriga. A médica veio aqui. Disse que o bebê tá bem, que conseguia tempo. Graças a Deus. Silêncio. Ela mexia nos dedos nervosa. A polícia vai vir, né? Vai. Hoje ainda, disseram. Olhei para ela. Você vai ter que contar o que aconteceu. Sei que é difícil, mas é a única forma de pegar quem te fez isso. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu de novo, estavam molhados. Eu não sei se consigo. Consegue. Você é forte. Sobreviveu a tudo aquilo. Sobreviveu para contar essa história. E se eles... A voz dela tremeu. E se eles descobrirem que eu tô viva? E se vierem atrás de mim? Não vão. Não enquanto eu estiver vivo. Ela me olhou e vi medo naqueles olhos, mas também vi confiança. Pela primeira vez em muito tempo, talvez, ela confiava em alguém. Por que você está fazendo isso? Perguntou a voz baixa. Por que está se arriscando por mim? Pensei antes de responder. Por que mesmo? Eu mal conhecia essa moça. Não devia nada para ela. Podia ter seguido em frente ontem, deixado alguém achar ela ou deixado ela morrer, mas não consegui. Por quê? Hesitei. Porque faz 5 anos que eu vivo sozinho. 5 anos que a vida não faz mais sentido. E ontem, quando te achei, quando vi que você ainda estava viva, senti que tinha um motivo para continuar, para lutar, para ser útil de novo. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Você perdeu alguém, não perdeu? Minha esposa. Célia. Câncer levou ela. Sinto muito. Eu também. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável, compartilhado. 2 estranhos unidos pela dor, pela solidão, pelo acaso. Até que passos pesados ecoaram no corredor. O sargento Diniz entrou na UTI, acompanhado pelo cabo Rodrigo. Viram a gente. Se aproximaram. Boa tarde, cumprimentou o sargento tirando o boné. Andréia, é esse seu nome, certo? Ela assentiu, o corpo enrijecendo. Preciso fazer algumas perguntas. Sei que é difícil, mas é importante. Andréia olhou para mim. Levantei e fui sair, mas ela segurou minha mão. Fica, por favor. Olhei para o sargento. Ele hesitou, mas concordou. Tudo bem, pode ficar. O cabo Rodrigo puxou outra cadeira. Os 2 se sentaram. O sargento tirou um caderninho do bolso, caneta na mão. Andréia, pode me dizer de onde você é? São Paulo, capital. E como veio parar aqui em Goiás?
Ela respirou fundo. As mãos tremiam. Apertei de leve, dando apoio. Eu estava trabalhando num bar, em São Paulo. Conheci um cara. Ele era bonito, simpático, dizia que gostava de mim. A voz começou a falhar. Ele me prometeu uma vida melhor. Disse que tinha um negócio aqui no interior, que a gente ia morar junto, ter uma família. E você veio com ele? Vim. Eu era boba, sozinha, sem família. Achei que finalmente tinha encontrado alguém. Lágrimas escorriam agora. Mas quando chegamos aqui, tudo mudou. Ele me levou para uma casa no meio do nada, trancou as portas, tirou meu celular, disse que eu agora era dele, propriedade dele. O sargento parou de escrever, o rosto endurecido. Quanto tempo você ficou nessa casa? Quase 1 ano. A voz dela era só sussurro agora. Ele me batia, me queimava com cigarro, me amarrava quando tentava fugir. Dizia que se eu tentasse sair, ele me matava. E eu acreditei, eu tinha tanto medo. E o bebê? É dele? Ela assentiu, soluçando. Quando descobri que estava grávida, achei que ele ia ficar feliz, que ia parar de me bater. Ela riu, um som amargo, quebrado. Mas ficou pior, muito pior. Ele dizia que não queria filho, que eu tinha arruinado tudo. Ele me batia na barriga, tentando matar o bebê. Fechei os olhos, sentindo a raiva queimar no peito. Por que ele te jogou naquele lixão? O sargento perguntou, a voz controlada. Ele disse que eu não prestava mais, que estava gorda, feia, que ninguém ia querer. Ela limpou o rosto. Ontem de manhã, ele me jogou na caçamba da caminhonete. Dirigiu até aquele lugar. Me jogou no lixo. Disse que eu ia morrer ali, esquecida como lixo que eu era. Você sabe o nome dele? Onde fica essa casa? O nome dele é Vanderlei. Vanderlei Rodrigues. A casa fica numa estrada de chão, perto de uma cidade chamada... Ela fechou os olhos, tentando lembrar. Minasul, acho que é Minasul. O sargento anotou tudo, rápido. Você conseguiria reconhecer o caminho? Não sei, estava sempre trancada. Só via pela janela. Ela olhou para o sargento. Mas a caminhonete dele é branca, uma F1000 velha. Tem um adesivo de caveira no vidro de trás. Isso ajuda, muito. O sargento se levantou. Vamos investigar e vamos colocar proteção policial aqui no hospital, até termos certeza que você está segura. Andréia soluçou mais forte agora, o corpo tremendo todo. Obrigada, muito obrigada. O sargento e o cabo saíram. Fiquei ali, segurando a mão dela enquanto ela chorava. Chorava anos de dor, de medo, de solidão. E eu sabia que essa era só a primeira parte. A parte difícil ainda estava por vir. Porque Vanderlei Rodrigues ainda estava lá fora. E homens como ele não desistem fácil. Andréia chorou por quase 1 hora, soluços profundos que sacudiam o corpo magro, que faziam a barriga subir e descer em espasmos irregulares. Eu ficava ali, segurando a mão dela, sem saber o que dizer, porque não tinha palavras para consolar alguém que tinha passado por aquilo. Não tinha frase que pudesse apagar 1 ano de tortura, de medo, de humilhação. Então, só fiquei, em silêncio, presente. Quando as lágrimas finalmente secaram, ela soltou minha mão devagar, limpou o rosto com o lençol. Desculpa, murmurou, a voz rouca. Não precisa pedir desculpa. Eu não queria desabar assim. Você passou por um inferno. Tem direito de chorar o quanto precisar. Ela olhou para a janela. Lá fora, o dia começava a morrer. O sol descia atrás dos prédios baixos de Porangatu, tingindo o céu de laranja e roxo. Pássaros cruzavam o horizonte em bando, voltando para os ninhos. Sabe o que é pior? Ela disse de repente, ainda olhando para a janela. Não é nem a dor física, as pancadas, as queimaduras, a fome. É a solidão. É saber que você está ali, sofrendo, e ninguém no mundo sabe. Ninguém está procurando. Ninguém liga.
A voz dela era distante, como se estivesse falando de outra pessoa. Eu gritava quando ele me batia, gritava alto, mas não tinha ninguém para ouvir. A casa dele fica no meio do nada, só mato em volta. Eu podia gritar até perder a voz, que não faria diferença. Ela virou o rosto para mim e os olhos estavam secos agora, mas vazios. Teve uma noite que eu desisti. Foi uns 3 meses atrás. Ele tinha me batido tanto que eu mal conseguia me mexer. Estava deitada no chão, no quarto que ele me trancava, sangrando com frio, com fome, e pensei, é aqui que eu vou morrer, sozinha, num quarto escuro, sem ninguém saber meu nome. A garganta apertou. Mas você não morreu. Não. Ela tocou a barriga de novo com carinho, porque ela começou a se mexer. Primeira vez que senti, era só um tremorzinho, quase nada, mas era vida. Era alguém dependendo de mim. Lágrimas voltaram a escorrer, mas diferentes agora. E eu decidi que não ia desistir. Ia aguentar o que fosse preciso, porque ela merecia viver, mesmo que eu não merecesse. Você merece, Andréia, merece viver, merece ser feliz. Você e sua filha. Ela balançou a cabeça devagar. Não sei se acredito nisso ainda. Mas obrigada por dizer. A enfermeira entrou, interrompendo o momento. Senhor, preciso trocar o soro dela e fazer uns exames. Vai demorar uns 40 minutos. Levantei, olhei para Andréia. Vou ali embaixo tomar um café. Volto já. Tá. Desci pro térreo, saí do hospital. O ar da noite estava fresco, carregado com cheiro de chuva distante. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte. Ia chover durante a madrugada, com certeza. Acendi um cigarro. Tinha largado o vício uns 2 anos atrás, depois que Célia morreu. Mas comprei um maço no caminhão de lanche ali perto e acendi um. Precisava acalmar os nervos, organizar os pensamentos. A história de Andréia rodava na cabeça. 1 ano presa, batida, queimada, torturada, engravidada à força e no final jogada no lixo para morrer. Como um homem faz isso? Como um ser humano faz isso com outro? A raiva voltou a ferver. Uma raiva fria, calculada, perigosa. O tipo de raiva que pede vingança. Vanderlei Rodrigues. O nome estava gravado na memória agora, e a imagem da F1000 branca com adesivo de caveira. Se eu visse aquela caminhonete, o celular tocou no bolso. Puxei. Número desconhecido. Alô? Geraldo? É o Sargento Diniz. Sargento, preciso falar com o senhor. Tem como descer até a delegacia? É importante. Olhei para o hospital. Agora? Sim. Não vai demorar. Tá bom. 10 minutos estou aí. Joguei o cigarro no chão, pisei em cima. Voltei para o hospital, avisei a enfermeira onde ia estar e peguei a caminhonete. A delegacia ficava no centro da cidade, num prédio velho de 2 andares, com as paredes descascadas e uma placa torta escrito Polícia Civil. Estacionei na frente e entrei. O sargento Diniz me esperava numa sala pequena, com mesa de metal, 2 cadeiras e um ventilador barulhento no teto. O cabo Rodrigo estava com ele, mexendo num computador antigo. Senta, Geraldo. O sargento indicou a cadeira. Sentei. Ele ficou em pé, os braços cruzados, o rosto sério. Conseguimos localizar a casa. O coração acelerou. Como? Combinamos as informações que Andréia deu com os registros de propriedades rurais na região de Minaçu. Tem uma chácara registrada no nome de Vanderlei Rodrigues. Fica numa estrada vicinal, uns 20 quilômetros da cidade, isolada, sem vizinhos próximos, exatamente como ela descreveu. E o que vão fazer? Vamos fazer uma operação, amanhã de manhã cedo. Equipe da DEIC de Goiânia vem dar apoio. Ele fez uma pausa. Mas tem um problema. Qual? Esse Vanderlei, ele não é um trouxa qualquer. Tem ficha, envolvimento com tráfico, receptação, ameaça. Já foi preso 2 vezes, mas sempre conseguiu sair. Tem advogado bom, conexões. E daí? E daí que ele é perigoso.
E que se ele descobrir que Andréia está viva, que ela falou com a polícia, o sargento me olhou fixo. Ele vai tentar alguma coisa. Tipo o quê? Silenciá-la. Ou a quem estiver protegendo ela. O recado era claro. Tô entendendo. Coloquei 2 policiais de plantão no hospital. 24 horas. Mas mesmo assim, seria bom o senhor ter cuidado. Muito cuidado. Não sai sozinho. Não volta para a fazenda sem avisar alguém. Evita lugares isolados. Eu sei me cuidar. Sei que sabe. Mas esse tipo de gente, eles não jogam limpo. Assenti levantando. Quando vocês vão prender ele? Amanhã, 6 da manhã. Se tudo der certo, antes do meio-dia, ele está preso. Posso ir junto? O sargento franziu a testa. Por quê? Porque quero olhar na cara dele. Quero que ele saiba que foi eu quem salvou Andréia. Que foi eu quem destruiu os planos nojentos dele. O sargento suspirou. Não é protocolo, mas... Ele trocou um olhar com o cabo Rodrigo. Vou ver o que posso fazer. Liga para mim amanhã às 5. Eu te aviso. Obrigado. Saí da delegacia com a cabeça a mil. Amanhã iam prender o monstro que tinha feito aquilo com Andréia. Amanhã ela podia começar a respirar aliviada. Amanhã começava a justiça. Mas alguma coisa me incomodava. Alguma coisa não estava certa. Voltei para o hospital. Eram quase 8 da noite. A UTI estava quieta, luzes baixas, só o bip constante dos monitores. Andréia dormia, a respiração tranquila. Uma enfermeira nova que eu não conhecia estava sentada numa cadeira perto da porta, lendo uma revista. Ela está bem? Perguntei baixo. Sim. Tomou o remédio para dor e dormiu. A enfermeira olhou para mim. O senhor vai ficar? Vou. Tem um sofá ali no canto da sala de espera. É mais confortável que o banco. Obrigado. Fui até a sala de espera. Vazia. Um sofá velho de couro sintético, rasgado nas pontas, mas melhor que o banco de plástico. Deitei, tentei dormir. Não consegui. A mente não desligava. Ficava voltando para a história de Andréia, para a imagem dela jogada no lixo, para as marcas no corpo, para o medo nos olhos e para o nome, Vanderlei Rodrigues. Fechei os olhos, forçando o corpo a relaxar. Devia descansar. Amanhã ia ser um dia longo, mas o sono não vinha. Acordei com alguém sacudindo meu ombro. Abri os olhos num susto. A enfermeira estava em pé na minha frente, o rosto preocupado. Senhor, acorda. Tem uma situação. Sentei de uma vez, o coração disparado. O que foi? Andréia? Não, ela está bem. Mas tem um homem lá embaixo. Tá perguntando por ela. Gelei. Como assim? Chegou faz uns 20 minutos. Disse que é cunhado dela. Que a família está procurando. Que quer ver ela. Como ele é? Alto, forte, uns 40 anos, cabelo curto. Tá de boné. E vocês falaram que ela tá aqui? Não! A recepcionista disse que não podia dar informação. Mas ele insistiu. Tá agitado. Os seguranças já foram falar com ele. Levantei num pulo. Onde estão os policiais? Os que estavam de plantão? Saíram faz meia hora. Disseram que iam jantar e voltavam logo. Merda! Desci as escadas correndo. O corredor do térreo estava vazio. Só a recepcionista, nervosa atrás do balcão, e 2 seguranças gordos conversando com um homem alto, forte, de boné preto e camisa jeans. Ele estava de costas para mim, mas quando ouvi a voz, soube. Era ele. Olha, eu só quero saber se minha cunhada está aqui. Andréia, a família está desesperada, por favor. A voz era grossa, controlada, mas tinha algo por baixo, algo perigoso. Me aproximei devagar. Os seguranças me viram, reconheceram. O homem se virou. Nossos olhos se encontraram. Alto, forte, rosto marcado, olhos frios, cicatriz pequena na sobrancelha esquerda e no pulso uma tatuagem, uma caveira, igual ao adesivo da caminhonete. Era ele, Vanderlei Rodrigues. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando, tentando entender quem eu era. Se eu era a ameaça. Posso ajudar? Perguntei, a voz firme.
Tô procurando minha cunhada. Andréia. Disseram que ela tá internada aqui. Quem disse? Um conhecido. Viu ela sendo trazida ontem. Mentira. Ele tinha vindo conferir. Conferir se ela tinha sobrevivido, se estava viva para contar a história dele. Não conheço nenhuma Andréia. Menti. Ele estreitou os olhos. Tem certeza? Tenho. Silêncio tenso. Os seguranças olhavam de um para outro, sem saber o que fazer. Vanderlei deu um passo na minha direção, mais perto, intimidador. E o senhor é quem? Ninguém. Só alguém esperando atendimento. É? Ele sorriu, mas era um sorriso sem calor, porque me falaram que tinha um fazendeiro aqui. Um que trouxe uma moça ontem à noite. Moça grávida, meu sangue gelou. Ele sabia, alguém tinha falado, alguém tinha contado. Não sei do que você está falando. Não? Ele se aproximou mais, tão perto que eu sentia o cheiro de suor e cigarro. Porque eu acho que sabe sim, e acho que está se metendo onde não é chamado. Senhor, por favor! Um dos seguranças interveio. Vou ter que pedir para o senhor se retirar. Vanderlei me olhou por mais alguns segundos. Olhos mortos, vazios. Olhos de quem já tinha feito coisas horríveis e não sentia nada. Depois, sorriu de novo, recuou. Tudo bem, vou indo. Olhou para a recepcionista. Mas se a Andréia aparecer, avisa ela que o Vanderlei passou aqui, que tá com saudade. E saiu, caminhando devagar, confiante. Fiquei parado, o coração martelando no peito, as mãos fechadas em punho. Ele sabia que Andréia estava viva e sabia que eu estava envolvido. Esperei ele sumir pela porta, depois subi correndo de volta para a UTI. Andréia ainda dormia, mas agora tinha 2 policiais na porta, tinham voltado do jantar. Tem um homem lá embaixo, falei ofegante, alto, forte, de boné preto, Vanderlei Rodrigues. Ele está procurando ela. Os policiais se entreolharam alarmados. Tem certeza? Absoluta, acabei de falar com ele. Merda, um deles pegou o rádio. Central, aqui é a viatura 304, precisamos de reforço no hospital. Suspeito identificado no local. Câmbio. O rádio crepitou. Recebido 304, reforço a caminho. Câmbio. O policial olhou para mim. O senhor conversou com ele? Conversei. Ele sabe que ela está aqui. E sabe que eu ajudei. O senhor está em perigo, então. Eu sei. Seria bom ficar aqui no hospital, onde tem segurança. Não vou sair daqui enquanto ela precisar. Ele assentiu. Sentei na cadeira ao lado da cama de Andréia. Ela dormia tranquila, sem saber que o pesadelo tinha voltado. Que o monstro que ela achava ter deixado para trás tinha encontrado ela. Peguei o celular. Liguei para o sargento Diniz. Tocou várias vezes antes de atender, a voz sonolenta. Alô? Sargento, é o Geraldo. Vanderlei Rodrigues está aqui, no hospital. Silêncio. Depois, como assim? Ele apareceu aqui faz 15 minutos, perguntando pela Andréia, tentando descobrir se ela está viva. Merda, merda. Barulho de movimento do outro lado. Tô indo para aí. Não sai daí, entendeu? Não sai. Não vou. Desliguei. Olhei para Andréia dormindo, tão frágil, tão vulnerável, mas não mais. Porque agora ela tinha alguém, tinha eu, e eu não ia deixar aquele monstro chegar perto dela, nem que custasse minha vida. O sargento Diniz chegou em menos de 20 minutos, entrou na UTI com o cabo Rodrigo e mais 2 policiais que eu não conhecia. O rosto dele estava tenso, suado, mesmo com a noite fresca lá fora. Cadê ele? Perguntou direto. Saiu. Faz uns 40 minutos. Pra onde? Não sei. Só sei que ele sabe que ela está aqui. E sabe que eu ajudei. O sargento praguejou baixo, passou a mão no rosto cansado. Isso complica tudo. A operação estava marcada para amanhã de manhã. Agora ele está alerta. Se ele fugir, ele não vai fugir, interrompi. Homem como ele não foge. Ele vai tentar terminar o que começou. É o que eu temo.
O sargento olhou para os policiais. Dobrem a guarda. Ninguém entra ou sai dessa UTI sem identificação. E quero viatura na entrada do hospital. 24 horas. Os policiais assentiram e se espalharam. O sargento se virou para mim. E o senhor vai ter que sair daqui. O quê? Não. Geraldo, o senhor está em perigo. Ele te viu. Ele sabe quem você é. Se ele vier atrás, então que venha. Minha voz saiu mais dura que pretendia. Não vou abandonar ela agora. Não é abandonar, é ser sensato. O senhor não é policial. Não tem treinamento. Se ele aparecer armado... Eu sei atirar. Cresci no interior. Tenho espingarda na fazenda desde os 15 anos. Não é a mesma coisa. Talvez não. Mas não vou sair daqui. Olhei para Andréia, ainda dormindo, alheia a tudo. Ela confia em mim. Pela primeira vez em 1 ano, ela tem alguém em quem confiar. Se eu sumir agora, ela vai achar que foi abandonada de novo. O sargento me estudou por um longo momento. Depois suspirou, derrotado. Tá bom, mas fica aqui dentro. Não sai sozinho. E ao menor sinal de problema, o senhor me liga. Entendeu? Entendi. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Geraldo, o senhor é um homem bom. Mas bondade pode matar nesse tipo de situação. Tome cuidado. Vou tomar. Ele saiu com os outros. Fiquei sozinho na UTI, só o bip dos monitores e a respiração tranquila de Andréia quebrando o silêncio. Puxei a cadeira mais para perto da cama, sentei, encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. Mas não dormi. Cada barulho me colocava em alerta. Passos no corredor, porta abrindo, voz distante. Tudo era uma possível ameaça. As horas se arrastaram. 00:00, 1h, 2h. Foi quando Andréia se mexeu. Abri os olhos. Ela estava acordando, piscando devagar, confusa. Olhou ao redor, viu os policiais na porta, me viu sentado ao lado. Geraldo? A voz saiu rouca, assustada. O que está acontecendo? Não queria mentir, mas também não queria assustá-la. A polícia aumentou a segurança, só precaução. Ela não era boba. Sentou na cama com dificuldade, a barriga pesando, e me olhou nos olhos. Ele veio aqui, não veio? Silêncio. Não veio? A voz dela subiu, ansiosa. Suspirei. Veio, mas não chegou perto de você. Os seguranças não deixaram ele subir. O rosto dela empalideceu. As mãos foram automaticamente para a barriga, protetoras. Ele sabe que eu tô viva. Ele vai... Não vai nada. Segurei a mão dela, firme. Tem polícia em todo lugar. Ele não consegue chegar perto. Você não conhece ele. As lágrimas começaram a cair. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele matou gente antes. Ele me contou. Ria quando contava. O estômago revirou. Andréia, olha para mim. Esperei ela me encarar. Eu prometi que ia te proteger e vou cumprir. Ele não vai te machucar de novo. Juro pela memória da minha esposa. Ela soluçou, apertando minha mão. E se ele machucar você? Por minha causa? Não vai. Sou mais esperto que pareço. Ela quase sorriu. Quase. Por que você está fazendo isso? De verdade. Por que se arriscar tanto por uma estranha? Pensei antes de responder. Procurei dentro de mim a resposta verdadeira. Não a resposta bonita, polida, a verdadeira, porque nos últimos 5 anos eu só existia. Não vivia, só seguia a rotina. Acordar, trabalhar, comer, dormir, tudo mecânico, vazio, sem propósito. Fiz uma pausa. E quando te achei naquele lixão, quando vi que ainda estava viva, algo dentro de mim acordou. Algo que eu achava que tinha morrido com a Célia. A vontade de lutar por alguma coisa, de proteger alguém, de fazer diferença. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não era mais de medo. Era de gratidão. Você salvou minha vida, minha e da minha filha. Ela tocou a barriga. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Não precisa agradecer.
Só precisa viver, viver bem, criar sua filha com amor, ser feliz. Isso é agradecimento suficiente. Ela chorou mais um pouco, depois limpou o rosto, respirou fundo, tentou se recompor. O que vai acontecer agora? A polícia vai prender ele amanhã de manhã. Tá tudo planejado. E se der errado? Não vai dar? Mas e se... Andréia, minha voz saiu firme. Para de pensar no pior. Você sobreviveu a um ano de inferno. Sobreviveu a ser jogada no lixo. Sobreviveu a quase morrer. Você é forte, mais forte que imagina. E agora tem gente do seu lado. Tem eu, tem a polícia, tem os médicos. Você não tá mais sozinha. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Tá bom, vou tentar confiar. É tudo que eu peço. Uma enfermeira entrou discreta, checou o soro, mediu a pressão de Andréia. Tudo normal. Saiu sem falar muito. Tenta dormir, sugeri. Vai precisar de energia para os próximos dias. E você não vai descansar? Vou ficar de olho. Geraldo, vou ficar. Não tinha espaço para negociação na minha voz. Ela se deitou de novo, puxando o lençol até o queixo. Fechou os olhos, mas demorou a dormir. Eu via pelos movimentos dos olhos sob as pálpebras, pela respiração irregular. A mente dela estava agitada, cheia de medo, de lembranças ruins. Mas, eventualmente, cansaço venceu o medo. A respiração ficou regular, profunda. Ela dormiu. Fiquei ali, sentado, vigiando. As horas passaram devagar, cada minuto parecendo uma hora. 3 da manhã, 4, 5. Meu celular vibrou no bolso, puxei. Mensagem do sargento Diniz. Operação confirmada. Seiju, fica aí. Qualquer coisa me liga. Respondi. Ok. Faltava 1 hora. 1 hora e Vanderlei Rodrigues estaria preso. 1 hora e Andréia poderia respirar aliviada. 1 hora e tudo isso acabaria. Mas alguma coisa ainda me incomodava. Alguma coisa não fechava. Por que ele tinha vindo aqui? Se realmente queria silenciar Andréia, por que se mostrar? Por que deixar que eu o visse? Que os seguranças o reconhecessem? Não fazia sentido. A não ser que... O coração disparou. A não ser que fosse distração. Levantei num pulo, saí da UTI, fui até os policiais no corredor. Vocês checaram o hospital todo? Como assim? Portas, janelas, saídas de emergência. Vocês checaram? Eles trocaram olhares incertos. A gente tá aqui na porta desde que chegamos. Isso não é resposta. Minha voz saiu mais alta que pretendia. Ele pode ter entrado por outro lugar. Pode estar dentro do hospital agora. Um dos policiais pegou o rádio. Central, preciso de reforço. Varredura completa do hospital. Todas as saídas, todos os andares. Voltei correndo para a UTI. Andréia ainda dormia. Fui até a janela, olhei para fora. 2º andar. Janela sem grade. Dava para um beco lateral mal iluminado, vazio. Muito fácil. Fácil demais. Fechei a janela, travei, voltei para a cadeira ao lado da cama de Andréia e esperei. 5h30, 5h40, 5h50. O céu começava a clarear lá fora. As primeiras luzes do amanhecer pintavam o horizonte de rosa claro. Pássaros começavam a cantar. A cidade acordava devagar. 6 horas. Nesse momento, a polícia devia estar cercando a casa de Vanderlei. Invadindo, prendendo. Meu celular vibrou. Mensagem do sargento. Estamos na casa. Vazia. Ele não tá aqui. Gelei. Vazia. Ele tinha fugido. Ou... A porta da UTI se abriu. Um homem entrou. Jaleco branco. Estetoscópio no pescoço. Máscara cirúrgica cobrindo metade do rosto. Prancheta na mão. Mas algo estava errado. O jaleco era grande demais. As mangas compridas demais. E os olhos eram frios, vazios. Me levantei devagar. Posso ajudar, doutor? Ele parou, me olhou e então sorriu por trás da máscara. Eu vi pelos olhos. Pode sim. A voz era grossa, conhecida. Pode sair da frente.
Vanderlei. Ele tirou a mão do bolso do jaleco. Na mão, uma faca, lâmina longa, fina, brilhando sob a luz fluorescente. Vim terminar o serviço, ele disse, dando um passo na minha direção. Atrás de mim, Andréia acordou com o barulho. Viu ele e gritou, um grito agudo, de terror puro. Vanderlei avançou, não pensei, só agi. Me joguei na frente dele, bloqueando o caminho para a cama. Ele me empurrou com força, bati nas costas contra a parede, o ar saindo dos pulmões. Ele passou por mim, indo em direção a Andréia. Ela tentou sair da cama, mas o corpo não obedecia. O soro no braço, as pernas fracas. Ela caiu de joelhos no chão, chorando, implorando. Por favor, não! Meu bebê, minha filha! Vanderlei parou em cima dela, a faca erguida. Devia ter morrido naquele lixão, ele disse, a voz fria. Mas tudo bem, termino agora. Ele ergueu a faca. Não ia acontecer. Me joguei de novo. Agarrei o braço dele, segurando a faca. Ele era forte, muito forte. Me sacudiu, tentando se soltar. A porta da UTI explodiu. Os policiais entraram, armas em punho. Solta a faca! Agora! Vanderlei olhou para eles, depois para mim, e sorriu. Um sorriso louco, perigoso. Se eu não posso ter, ninguém pode. Ele girou a faca e enfiou na minha barriga. A dor foi instantânea, aguda, queimando. Olhei para baixo. Vi o cabo da faca saindo do meu abdômen. Vi o sangue escorrendo, vermelho escuro, manchando minha camisa. Minhas pernas falharam. Caí de joelhos. Os policiais atiraram. Ouvi os tiros. 3, 4. Não sei, Vanderlei caiu, pesado, sem se mexer. Andréia gritava, as enfermeiras corriam, o médico gritava ordens, mas tudo ficava distante, como se estivesse debaixo d'água. Cai de lado, o teto girava, luzes piscavam, senti mãos me virando, tocando minha barriga. Dor, muita dor. E então vi Andréia rastejando até mim, o rosto molhado de lágrimas, a boca se movendo, falando algo que eu não conseguia ouvir. Tentei falar, dizer que estava tudo bem, que ela estava segura agora, mas não saiu som, só sangue. Tudo ficou escuro. Acordei com luzes fortes no rosto, cheiro de desinfetante, vozes abafadas, piscando, tentando focar. Um rosto apareceu, médico, jovem, o mesmo de antes. Geraldo, consegue me ouvir? Tentei falar. A garganta estava seca, dolorida. Sim, saiu como um sussurro rouco. Você está na sala de recuperação. Passou por cirurgia. A faca perfurou o intestino, mas conseguimos reparar. Você vai ficar bem. Ia ficar bem. Andréia, consegui falar, o médico sorriu. Ela está bem, assustada, mas bem. E o bebê também. Ela está esperando para te ver. Fechei os olhos, o alívio inundando o peito. E... Vanderlei? O sorriso do médico sumiu. Morto. Os policiais atiraram. Não sobreviveu. Morto. O monstro estava morto. Não senti pena. Não senti nada além de alívio. Descansa agora, o médico disse, afastando-se. Você vai precisar de algumas semanas para se recuperar. Mas vai ficar bem. Fechei os olhos de novo. O cansaço puxava para baixo, pesado, irresistível. Mas antes de dormir, ouvi passos arrastados, suaves. Abri os olhos. Andréia estava ali, de pé, segurando um suporte de soro, pálida, frágil, mas de pé. Ela se aproximou devagar, os olhos vermelhos de tanto chorar. Geraldo, a voz saiu quebrada. Oi, murmurei tentando sorrir. Ela se ajoelhou ao lado da maca, segurou minha mão. Você quase morreu. Por minha causa. Por mim e pela minha filha. Valeu a pena. Não devia ter valido. Você devia ter se protegido. Devia... Andréia. Apertei a mão dela, fraco. Se eu não tivesse feito nada, você estaria morta. E eu teria que viver com isso. Prefiro essa dor aqui, toquei a barriga enfaixada, do que a dor de ter te abandonado. Ela chorou, soluços profundos, liberadores. Obrigada, muito obrigada. Você me deu minha vida de volta.
Me deu minha filha de volta. Me deu esperança. Esperança. A mesma palavra que ela tinha escolhido para o nome da filha. E você me deu um motivo, respondi. Um motivo para voltar a viver. Ela se inclinou, beijou minha testa. Um beijo suave, carinhoso, cheio de gratidão. Quando você melhorar, quando sair daqui, você tem um lugar para ir? Pensei na fazenda. Vazia, silenciosa, solitária. Tenho minha fazenda. E se... Ela hesitou. E se a gente fosse com você? Eu e a esperança. Quando ela nascer, a gente podia, não sei, ajudar, retribuir. Olhei para ela, para aquela moça que tinha sobrevivido ao inferno, que tinha lutado pela vida da filha, que agora me oferecia companhia, família. Gostaria muito, respondi, a voz embargada. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro pela primeira vez desde que a conheci. Então, tá combinado. E naquele momento, deitado numa maca, com dor no corpo, mas paz no coração, percebi. A solidão tinha acabado. 5 anos vivendo sozinho, perdido, sem propósito. E agora, por acaso, por destino, por escolha, tinha uma família de novo, diferente, improvisada, mas família. 3 meses depois, o sol nascia atrás das serras quando ouvi o primeiro choro. Agudo, forte, cheio de vida. Levantei da cadeira onde estava cochilando, a barriga ainda doendo um pouco da cirurgia, e entrei no quarto. Andréia estava na cama, segurando um embrulho pequeno de pano branco. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas era de alegria. Ela nasceu, sussurrou. Esperança nasceu. A parteira, Dona Maria da cidade, limpava as mãos numa bacia. Sorriu para mim. É uma menina linda, saudável, forte. Me aproximei devagar. Andréia estendeu os braços me mostrando e vi um rostinho minúsculo, olhos fechados, cabelo escuro, pele rosada, perfeita. Quer segurar? Andréia perguntou. Assenti sem confiar na voz. Ela colocou o bebê nos meus braços, leve como pluma, quente como vida. Esperança abriu os olhos, olhos escuros, curiosos, brilhando, e meu coração derreteu. Oi, pequena, murmurei. Bem-vinda ao mundo. Andréia me olhava sorrindo. Você salvou ela antes mesmo dela nascer. É tipo um padrinho. Padrinho, a palavra soou certa. Gosto disso. Do lado de fora, o caramelo latiu. O fantasma relinchou. A fazenda acordava para mais um dia, mas não era mais uma fazenda vazia. Era um lar, com gente, com vida, com amor. Olhei pela janela. O cerrado se estendia até onde a vista alcançava. Céu azul, sol nascente, pássaros voando. E pela primeira vez em 5 anos, sorri. Um sorriso verdadeiro, de felicidade, porque a vida tinha me dado uma segunda chance e eu não ia desperdiçar.